Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma videoaula e hoje o tema da nossa aula é de extrema importância no contexto da química e no contexto que você vai encontrar na sua prova do Enem, funções orgânicas. Então, pessoal, por que o estudo das funções orgânicas ele é tão importante assim para que a gente entenda os fenômenos que a química orgânica vem a nos apresentar? É com o estudo dessas funções, pessoal, que nós podemos compreender como que um composto, por exemplo, tem uma propriedade física diferente do outro. Por que um álcool, por exemplo, tem uma propriedade diferente de uma cetona, de um ácido carboxílico, de uma amina. Então, essas funções orgânicas, pessoal, a gente reconhece elas através dos seus grupos funcionais, ou seja, através dos grupinhos de átomos que vão sempre aparecer da mesma maneira se a função, obviamente, for igual. Então, hoje aqui eu trouxe uma reunião das principais funções orgânicas e de como que a gente vai identificá-las, ok? A primeira aqui que a gente já chama atenção para esse composto aqui. Como que a gente identifica que um composto pertence a tal função orgânica, se é oxigenada, se é nitrogenada? É através, repito, do conceito do grupo funcional. Existem dois grupinhos de átomos que vão fazer parte de 90% das funções orgânicas, os grupos hidroxila e os grupos carbonila. Aqui no primeiro a gente já encontra esse grupo hidroxila, que é o grupo OH, o agrupamento de um oxigênio com um hidrogênio. Este grupo hidroxila, pessoal, nota, ele está se ligando a um átomo de carbono. E qual é a característica desse átomo de carbono aqui? Ele faz apenas ligações simples, portanto este carbono ele é um carbono saturado. Então aqui a gente encontra um grupo OH se ligando a um carbono saturado. Este grupo funcional é característico, é o que dá nome à função química álcool. Então a função álcool ela é caracterizada por ter o quê? Um grupo hidroxila, um grupo OH se ligando diretamente a um átomo de carbono saturado. Beleza? Aqui, pessoal, nesse segundo, a gente consegue observar o quê? Que o grupo hidroxila também está se ligando a um átomo de carbono. Porém, ele é um átomo de carbono que faz parte de quê? De um anel aromático, de um composto aromático. Então, quando nós temos grupo hidroxila se ligando diretamente a um anel aromático, a função não será mais a função álcool, será a função caracterizada como fenol. Ok, pessoal? Então, essas duas funções se parecem muito por conta da presença de quê? Da hidroxila se ligando a um carbono. O que é que vai diferenciar ambas as funções aqui? O tipo de carbono que se liga à hidroxila. Enquanto no álcool é um carbono saturado, no fenol é um carbono de anel aromático. Ok, pessoal? Então, essas são as duas funções que fazem parte do início do estudo das funções orgânicas. As outras funções aqui vão mesclar um outro grupinho diferente, que é o grupo carbonila. O grupo carbonila é composto do agrupamento de átomos C dupla oxigênio, ou seja, carbono ligado duplamente ao átomo de oxigênio. Aqui, ó, observa, este grupo carbonila está se ligando com quem, pessoal? Com um átomo de hidrogênio. Quando eu tenho esse agrupamento, grupo carbonila se ligando a átomo de hidrogênio, a função ela é caracterizada de aldeído. Ok? Função aldeído, então sendo caracterizada como este grupo funcional aqui, carbonila ligada a hidrogênio. Quando nós temos a mesma carbonila, o mesmo grupo C dupla O, mas agora ele não está se ligando a átomo de hidrogênio, ele está se ligando entre átomos de carbono. Então eu tenho uma carbonila, um C dupla O, no meio de dois carbonos. Essa função aqui ela é caracterizada como sendo a função cetona. Então, cuidado, aldeído e cetona se parecem muito por conta da presença de carbonila. Mas o que é que a gente diferencia elas, pessoal? Numa carbonila está ligado a hidrogênio e na outra a carbonila está entre carbonos. Uma outra diferença que nos ajuda muito a diferenciar essas funções é o quê? Enquanto que o grupo funcional do aldeído vai aparecer sempre na extremidade do composto, o grupo funcional da cetona tem que aparecer sempre na parte interna da molécula. Beleza, pessoal? Então essas daí já foram as 4 primeiras funções orgânicas que nós temos. As outras funções aqui, elas vão, digamos assim, mesclar algo a mais do que os grupos hidroxila e carbonila. A função mais importante que nós temos, ó, se liga, nesse composto aqui a gente pode ver que os dois grupinhos que a gente estudou ali, eles estão presentes, ó, o grupo carbonila e o grupo hidroxila. Se você se ligar, ó, eles estão juntos, o grupo carbonila está junto com o grupo hidroxila. Então eu tenho a junção da carbonila
com a hidroxila. Temos a função mais importante de todas, que é denominada função ácido carboxílico. Ok, pessoal? Ela então é a função mais importante porque ela vai reunir os dois agrupamentos, tanto carbonila quanto hidroxila ligados entre si, ok? Nossa próxima função aqui, pessoal, ela é a função que vai derivar justamente desse ácido carboxílico, ou seja, ela vai ser originada a partir de um ácido carboxílico. De que maneira? A gente consegue ver aqui, ó, C dupla O, oxigênio. Se parece com o ácido carboxílico, em que sentido? O ácido carboxílico também tem C dupla O, oxigênio, só que esse oxigênio aqui, ó, ele se liga a um hidrogênio. Nesse composto aqui, nessa função orgânica, eu substituí o hidrogênio que se liga ao oxigênio por um grupo radical, por um átomo de carbono. Ou seja, o átomo de oxigênio agora, pessoal, ele vai estar ligado diretamente a um átomo de carbono. Então eu vou ter a carbonila ligada ao oxigênio e este oxigênio se liga a um átomo de carbono. Essa função aqui ela é denominada de função éster. É uma função que deriva do ácido carboxílico. De que maneira? Eu substituo o hidrogênio do ácido por um grupo radical qualquer. No caso aqui, o grupo radical CH3 é o grupo radical metil. Beleza, pessoal? E a última função aqui, digamos, mais importante das funções oxigenadas é essa função, ó. Se você se ligar, nesse composto aqui, ele é muito simples. Ele nem apresenta carbonila e nem apresenta hidroxila. Eu tenho simplesmente aqui, ó, um átomo de oxigênio que se liga em quê? Que se liga entre dois átomos de carbono. É a caracterização da função éter. Cuidado, pessoal. Os nomes se parecem até nas suas escritas. Éster e éter. A função também é muito igual se a gente ler de um modo geral. Olha só. Aqui no éster, o oxigênio também está entre dois carbonos. No éter, o oxigênio está também entre dois carbonos. O que é que diferencia eles, então? Que no éster, o carbono aqui, ó, ele faz parte de uma carbonila. E no éter eu não tenho a presença de carbonilas. É um oxigênio se ligando entre dois carbonos comuns, entre dois carbonos normais, sem carbonila. Ok, pessoal? Então aqui foi a reunião das principais funções oxigenadas. As duas últimas aqui vão trazer as funções que a gente chama de nitrogenadas, que vão ter como diferencial o átomo de nitrogênio. Essa primeira aqui, ó, eu tenho o átomo de nitrogênio se ligando a um átomo de carbono, um átomo de carbono qualquer, que no caso aqui, coincidentemente, é um anel aromático, mas poderia não ser um carbono de anel aromático, beleza? Então, quando eu tenho átomo de nitrogênio se ligando a um átomo de carbono comum, a função ela é denominada de função amina. A outra função, que se parece muito, inclusive na grafia, átomo de nitrogênio aqui, ó. Porém, esse átomo de nitrogênio, pessoal, se você se ligar aqui, ó, ele vai estar se ligando com quem? Com uma carbonila. Ele se liga a um átomo de carbono, mas esse carbono faz parte do grupo carbonila, do grupo C dupla O. Então, quando nós temos nitrogênio se ligando a carbonila, a função ela é denominada de função amida. Então, função amina, nitrogênio se ligando a carbono comum. Função amida, nitrogênio se ligando a carbono de carbonila. Ok, pessoal? Então, essa foi a reunião, digamos assim, das principais funções orgânicas que nós encontramos, tanto no nosso cotidiano e que a prova do Enem também é nos cobrado, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos para a TV agora resolver uma questão exatamente da parte de identificação das funções orgânicas. Diz assim, ó, o aspartame, estrutura representada a seguir, é uma substância que tem sabor doce ao paladar. Pequenas quantidades dessa substância são suficientes para causar doçura aos alimentos preparados, já que essa é cerca de 200 vezes mais doce do que a sacarose. Então ele dá a estrutura aqui do aspartame e vai perguntar, as funções orgânicas presentes na molécula desse adoçante são apenas. Vamos tentar aqui identificar quais são essas funções orgânicas. Começando pela extremidade da direita, ó, a gente consegue ver este grupo funcional aqui. Ó. Esse grupo funcional é caracterizado de que maneira? Carbonila, ó, o vérticezinho aqui representando o átomo de carbono, carbonila se ligando com OH, ou seja, carbonila se ligando com a hidroxila. É a função mais importante de todas, que reúne tanto o grupo carbonila quanto o grupo hidroxila. Ela é batizada de quê? Função ácido carboxílico. Ok, pessoal? Na outra extremidade da esquerda, lá em cima, a gente encontra este grupo funcional aqui. Ó. Como é que a gente lê esse grupo funcional para descobrir a função que ele o caracteriza? Carbonila, C dupla O, se ligando ao oxigênio, muito parecido com o ácido carboxílico. Só que esse oxigênio aqui não se liga a um átomo de carbono, ele se liga o quê? Com esse vérticezinho aqui, ó. Se é um vértice, pessoal, você sabe, o vértice representa o quê? Um átomo de carbono. Então eu tenho C dupla O, oxigênio, e este oxigênio se liga com um átomo de
carbono é a função que deriva do ácido carboxílico, que é caracterizada como função éster, ok? A parte interna aqui vai reunir as duas funções nitrogenadas. Este grupo funcional aqui, ó, átomo de nitrogênio se ligando a um átomo de carbono comum, é a função nitrogenada mais simples, é a função amina, ok? E mais à esquerda aqui, a gente tem o átomo de nitrogênio se ligando ao carbono, porém este carbono aqui não é um carbono comum, ele é o carbono que faz parte de quê, pessoal? De um grupo carbonila, ou seja, carbonila se ligando a nitrogênio, função amida. Ok, pessoal? Então reunimos aqui as quatro funções orgânicas presentes nesta molécula, duas oxigenadas e as duas nitrogenadas. Então a alternativa que traz justamente essas quatro funções corretas é a letra E. Função éster, função amida, função amina e a função ácido carboxílico. Ok, pessoal? Não esqueça, funções orgânicas estará sempre presente na prova do Enem. Seja numa contextualização apenas dela, seja num requisito para você resolver uma outra questão de natureza também orgânica. Beleza, pessoal? Não esqueça, essa e outras aulas você encontra no nosso site, colégiointerativo.com.br. Tchau, um abraço e até a próxima.